E outro assunto que a gente segue acompanhando de perto é a discussão em torno do IOF, porque em meio às divergências, com o aumento do imposto, o presidente Lula defendeu ontem mais diálogo com o Congresso Nacional. Nós vamos a Brasília porque a Aline Beckett acompanha mais de perto esse assunto, tem mais detalhes para a gente. Aline, bom dia e bem-vinda. Olá, bom dia, Nonato, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o presidente Lula defendeu o diálogo com o Congresso Nacional e também acenou para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Isso porque a Câmara é a mais resistente em relação às medidas que foram anunciadas pelo governo federal de aumento de IOF. O governo federal anunciou um congelamento numa ordem de 31 bi, cerca de 7 bi desse total, desse valor, são de emendas parlamentares e aí essas emendas acabam mexendo com o planejamento do Congresso Nacional, de deputados e senadores em suas localidades, em suas regiões, ali estados e municípios, porque as emendas parlamentares, elas funcionam como uma moeda de troca, também uma moeda de negociação ali dos parlamentares, e especialmente também já em preparação para as eleições federais de 2026. Então, foram protocolados ali decretos legislativos para a derrubada do decreto do governo do presidente Lula em relação ao aumento de IOF. Parlamentares posicionam contra. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a falar sobre essas medidas que foram anunciadas pelo governo federal e se posicionar contra em relação ao aumento sobre operações financeiras. Ele disse que o cidadão brasileiro já está cansado de impostos, de aumento de impostos. Então, segue aí essa divergência e uma forma do governo federal tentar negociar de alguma forma ou apresentar alguma medida alternativa a essa do aumento de IOF. O presidente Lula, então, ao reforçar essa questão do diálogo com o Congresso Nacional, ele procura ali tentar amenizar e minimizar os efeitos em relação às retaliações de aprovações de projetos que são ali prioritários por parte do governo federal para que sejam aprovados no Congresso Nacional, porque uma das formas agora de retaliação é justamente o travamento ali de votações ou a postergação de votações de projetos que são importantes para o governo federal, principalmente projetos econômicos, como, por exemplo, o imposto de renda e também a reforma administrativa que já está em pauta, já tem comissão especial para poder analisar esses projetos. Então, agora o presidente Lula busca minimizar esses efeitos para poder ter essas votações no Congresso Nacional, o que é difícil. Eu destaquei aqui uma fala que o presidente fez durante esse evento do PSB ontem, aqui em Brasília. Ele chegou a dizer que o governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente. E nessa mesma linha, o presidente Lula chegou a destacar também que ninguém é obrigado a concordar e votar a favor de projetos que o governo federal apresente. Pode ter, sim, a democracia é isso, é divergir. Essas foram as principais falas do presidente Lula em relação aos parlamentares no Congresso Nacional e um aceno já ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Nessa mesma ordem, eu destaco a vocês que o presidente da Câmara chegou a destacar na semana passada que o governo federal tem 10 dias para poder apresentar uma proposta alternativa a essa de aumento de IOF, uma nova forma de compensação e de arrecadação desse congelamento que foi feito pelo governo federal, esse congelamento temporário. E aí o governo federal agora trabalha para poder conseguir apresentar uma outra alternativa. Mas está difícil, até porque o próprio líder do governo federal no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, chegou a pontuar que o governo não tem uma outra alternativa a não ser mexer em emendas parlamentares ou em programas sociais, programas que são estruturais para o governo em relação ao corte de gastos. Ou seja, se não tiver, então, um consenso em relação ao IOF, pode ter um corte maior e as emendas parlamentares entram aí nessa seara. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, Aline Beckett, com informações para a gente em Brasília. E é assunto para a gente convidar aqui mais uma vez os nossos comentaristas, Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. O Beraldo, a gente está indo aí para mais um ano eleitoral em 2026
e o presidente dizendo que o governo precisa aprender a dialogar com o Congresso. Já não era para ter aprendido, Beraldo? É impressionante, não é, Nonato? Porque nós estamos falando só do presidente Lula. Ele vai completar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. Ainda o próprio Partido dos Trabalhadores esteve ainda com mais um mandato e meio com Dilma Rousseff. E essa não é uma justificativa válida. O que está acontecendo é que há uma desconexão do Palácio da Alvorada com o resto do governo. E a gente não vê uma articulação interna para resolver esses problemas que vão gerando desgastes enormes ao governo dentro do próprio Congresso Nacional e junto à opinião pública. Porque não faz sentido se discutir aumento de impostos no momento em que as pessoas já estão com seu poder de compra bastante deprimidos. A gente vive uma realidade em que os mercados do Brasil precisam trancar a chave, o café, né? As pessoas estão lutando para ter o básico. A gente vê o governo lidando com um déficit fiscal enorme, uma ineficiência enorme, não está resolvendo os graves problemas do Brasil. E aí, na hora de aumentar impostos, que obviamente não há clima para isso, não articula com o Congresso Nacional, não faz a leitura de que é uma medida extremamente impopular e que às vésperas de um ano eleitoral haverá extrema dificuldade em aprovar algo dessa natureza, até porque, Nonato, não se está discutindo isso para fazer alguma grande mudança no Brasil. Não, é aumento de imposto para tapar buraco. Então, realmente, o governo está completamente distante de passar uma mensagem positiva de grandes conquistas para o Brasil durante esse mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Deise, o presidente, portanto, então, defendendo aí o diálogo, né? Mas como você alinharia, né, avaliaria o tom da fala do presidente? Seria mais um recado, um gesto para o Congresso, para sua base governista? O que ele quis dizer com esse defender o diálogo? Soraya, o que a gente está vendo aqui é um governo, o presidente Lula está governando em 2025 como se ele estivesse em 2003, só que ele não tem nem o mesmo capital político e nem a mesma força no Congresso Nacional. Então, o que a gente vê é que esse governo ele promete diálogo, mas só depois de apanhar. E aí isso não é governar. Isso é sobreviver. O que ele faz? A questão do IOF aqui, ela foi implementada de uma forma completamente atrapalhada, no improviso. É o que se a gente fosse dar uma aula, a gente diria assim, acabou o presidencialismo de coalizão. Porque qualquer medida que você for tomar, ainda mais em relação a impostos, você tem que conversar com o Legislativo. E o Palácio do Planalto não conversou. Então agora, depois de todas essas críticas e essas reações, o Palácio do Planalto vai lá e diz, não, olha só, eu vou acenar aqui para o Legislativo. Então, o presidente Lula, ele perdeu completamente a noção de que ele não tem o apoio do Congresso, de que qualquer medida, ainda mais em relação ao imposto, ele tem que conversar com esse Congresso Nacional. Por isso que eu digo, só reage depois que apanha. E aí ele está sobrevivendo. O Executivo está costurando esse IOF no improviso e está colocando o Congresso Nacional, um Congresso Nacional que já rejeita ele, como se esse Congresso fosse só uma plateia, como se não tivesse um presidente forte, como se não tivesse parlamentares fortes e como se a agenda não estivesse nas mãos deles. Então, o revés que o presidente pode sofrer é muito forte. Esse recuo que ele faz agora não é uma sinalização de vamos conversar e está tudo bem. É um sinal de fraqueza. É um sinal que ele ainda não entendeu como funcionam as forças políticas em 2025, que são completamente diferentes de 2003. E para resumir, Soraya, eu acredito que o governo ele perdeu a noção da centralidade do Legislativo em 2025. Ainda está parado, está preso lá em 2003.